No último vídeo, nós vimos que a estrutura do going to é utilizada para falar de intenções no futuro. Nós também podemos usar para falar de previsões, coisas que a gente acredita que vão acontecer. Nesse vídeo, nós vamos ver como é a formação de perguntas e respostas usando o going to. Então, primeiramente, aqui no nosso exemplo, nós podemos ver uma pergunta. Are you going to go to college? Você vai ir para a faculdade? No, I'm not. Então, observem que aqui, quem foi modificado, quem foi estruturando essa pergunta e essa resposta foi o verbo to be. Né? Nós vimos no vídeo anterior que going to é uma estrutura que precisa estar acompanhada do verbo to be. E é ele que vai fazer a formação da pergunta. Perguntas com verbo to be ficam assim. Ao invés de dizer I am, eu pergunto am I? Ao invés de dizer he is, ou she is, ou it is, nós perguntamos com is he. O verbo to be vem para frente do sujeito, sempre, em todas as perguntas em inglês. É necessário que tenhamos um verbo auxiliar antes do sujeito. Como o verbo to be, ele mesmo, é um verbo auxiliar, ele pode ir para frente do sujeito sem problema nenhum. O último tipo de sujeito que a gente pode ter, we, ou you, ou they, nós vamos também colocar o verbo to be na frente, que é o verbo are, ok? Então, isso aqui só que vai mudar. O restante da frase vai permanecer da mesma maneira. Going to play. Ok? Posso transformar esse verbo play aqui em qualquer outro verbo. Qualquer verbo que entrar aqui do ladinho vai vir sem nenhum tipo de alteração e vai estar certinho, tá? A única coisa que precisamos fazer, então, para criar essa pergunta, colocar o verbo to be antes do sujeito. E como que vão ficar, então, as respostas? As respostas em inglês, as respostas curtas de sim ou não, elas sempre seguem esse mesmo padrão. Nós vamos colocar yes, vamos colocar um pronome que se refere a quem a gente estava falando na pergunta, e vamos colocar o verbo auxiliar em questão. No caso aqui, como o verbo auxiliar que nós estamos trabalhando é o to be, eu vou acompanhar aqui com o verbo to be. Então, quem quer que seja o meu personagem na minha pergunta, eu vou respondendo dessa maneira. Se for negativa, a gente vai acrescentar o no, vamos usar um dos pronomes e vamos lembrar de colocar também o not no final, né? Podendo abreviar isn't ou aren't. Am e not não podem ser abreviados, só dessa forma, tá? Essa é a única forma que a gente pode abreviar. Muito bem, essas são as perguntas e respostas com o going to. Agora nós vamos praticar um pouquinho. Nessa atividade, você precisa usar o sujeito que já foi colocado aqui para você. Você vai finalizar a sua pergunta falando sobre isso aqui. Então, você quer saber se o Sam vai estudar biologia na faculdade. Então, aqui a gente pode observar como que essa pergunta vai ficar. Já que Sam equivale ao pronome he, nós vamos usar o verbo is antes do sujeito. Depois disso, vai ter o going to e então o verbo que a gente quer utilizar. Going to study. A resposta, yes, he is, já que a gente está falando de um rapaz, vai ficar dessa forma. Então, agora dê uma pausa no vídeo, tente montar essas próximas perguntas e suas respostas, e depois acompanhe comigo a correção. Let's go! Number 1. O sujeito é you, então nós vamos montar a pergunta usando are you. Are you going to travel around Asia? A resposta, ele quer que você coloque uma resposta negativa. Se eu estou perguntando sobre você, você vai responder eu. Lembrando que o pronome you, ele também pode ser interpretado como vocês. Se fosse o caso, você responderia nós, ok? Então, as duas formas estariam corretas. No, I'm not, ou no, we aren't. Question number 2. O sujeito dessa frase seria we, e eu quero saber se nós vamos ler esse livro. Are we going to read this book? E aí, caso eu esteja falando com uma das pessoas que fazem parte desse nós, vamos dar um exemplo. Estou eu e minhas duas irmãs conversando.
e eu quero conversar com elas sobre a leitura de um determinado livro. Nós vamos ler esse livro? Se uma das minhas irmãs responder, ela diria we, porque ela entende que ela também faz parte desse grupo. Caso esse nós aqui seja representado, por exemplo, por um grupo de alunos perguntando para o professor de literatura, nós vamos ler esse livro? Quem está respondendo é o professor, então o professor não vai dizer nós, ele vai dizer vocês. Ok? Então ele não vai responder com we, ele vai responder com you. Isso aqui é apenas uma questão de interpretação, não é uma questão relacionada diretamente ao que a gente está vendo de going to, né? Então, no, we aren't ou no, you aren't, dependendo aí do contexto, como a gente imaginou. Number 3. Novamente, nós temos you, e eu vou perguntar com are you going to stay in a hotel in New York? Estou perguntando se você vai ficar em um hotel em Nova York. Você ou vocês? E aí minha resposta vai ser yes, I am. Ou yes, we are. Number 4. O personagem dessa minha frase é James. James equivale a ele. Então, eu vou perguntar com is James going to run in the marathon? E vou responder yes, he is. Number 5, eu estou falando sobre os meninos, equivalente a they. Então, o verbo to be que vou usar vai ser are. Are the boys going to walk to school? Os meninos vão caminhar para a escola? Eles vão andando para a escola? No, they aren't. Então, é assim que a gente forma perguntas e responde usando o going to.